Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e que também estejam animados para a nossa aula, não é? E conto com a participação de vocês durante a aula, uma participação ativa, certo? Neste dia, vocês terão aulas interdisciplinares de português e ciências e também aula de matemática. Nesse primeiro momento, eu vou comentar com vocês a nossa aula interdisciplinar, certo? Nós vamos estudar hoje sobre alimentação e nutrição. Nada melhor para entender isso do que observar a pirâmide alimentar, tá? Vocês podem observar aí na atividade de vocês que tem essa pirâmide alimentar com 4 divisões. Quem fez essas 4 divisões? Olha, o Departamento da Agricultura, né, dos Estados Unidos, certo? Eles fizeram as 4 divisões e ainda fizeram o quê? Nessas 4 divisões, subgrupos. Se vocês quiserem observar mais sobre os subgrupos, vocês vão observar mais abaixo na nossa atividade, certo? Então, aqui eu quero explicar para vocês que aqui logo abaixo, tá, da pirâmide, a base da pirâmide é formada por alimentos como raízes, cereais e tubérculos. Massa, se você observar, dos cereais nós fazemos o quê? Massas. Tubérculos, raízes, são alimentos ricos em carboidratos. Os carboidratos são muito importantes para nos fornecer energia. Esses alimentos nós devemos comer, né, em maior quantidade, porque eles vão ajudar na manutenção da nossa vida, certo? Aí vem os alimentos que estão aqui, os reguladores, né? Os reguladores são alimentos muito importantes, né? Esses alimentos são o que? Hortaliças, né? Frutas, frutas e hortaliças em geral, certo? São alimentos reguladores, são alimentos muito importantes, por quê? Porque vai fornecer para nós vitaminas, né? Fibras e sais minerais. Isso é muito importante, né, para a manutenção da vida, certo? E pode alimentar em grande quantidade durante o dia, viu? Se você observar aqui, até as porções diárias vão aumentando, ok? Mais acima nós temos o que? Os alimentos construtores. Olha, são alimentos de origem vegetal e origem animal. Olha, se nós olharmos aqui, os alimentos de origem animal, nós temos o quê? Hã? Nós temos as carnes, né? De todos os tipos de carnes. Nós temos os ovos, o leite e o derivado do leite. Aí entra aqui nessa divisão aqui as leguminosas. E quais são as leguminosas? Hã? Nós podemos observar que existem vários tipos de leguminosas. O feijão é um desse alimento, certo? É um alimento também, o feijão, a soja, a ervilha, a lentilha, o grão de bico, o amendoim, são o quê? São leguminosas. Olha, esses alimentos são ricos em proteínas, fibras e ferro, certo? É muito importante alimentar, tá? Mas alimentar em menos quantidade do que os reguladores, tá? São alimentos muito importantes. Acima, nós temos o quê? Nós temos aqui os alimentos, né, que são considerados prejudiciais à saúde, né? Se você observar aqui, logo acima, né, nós temos os óleos e gorduras. Nós podemos encontrar a gordura e os óleos em diversos tipos de alimento, como pizzas, sanduíche, pastéis, entre outros, né? Margarina, maionese, requeijão, são alimentos, né, que são energéticos, extras, refrigerante, óleo de soja, banha, tudo isso, né, está aqui aonde? No topo da pirâmide. São alimentos que podemos consumi-lo,
mas de forma moderada, porque são considerados alimentos que podem ser prejudiciais à nossa saúde, tá? Então, você entendeu que aqui nós temos 4 divisões na pirâmide alimentar, certo? Vou subir aqui mais um pouco para vocês verem. Aqui eu coloquei um texto para vocês dar uma lida, tá? Para entender o que é uma alimentação equilibrada. O que é uma alimentação equilibrada, tá? Existem alguns alimentos que são prejudiciais à saúde. Mas o que? Será que você come aí na sua casa uma alimentação equilibrada? Gente, alimentação equilibrada é aquela alimentação, não é, evitar o quê? Os alimentos industrializados. Equilibrados tem que ter o quê? Os nutrientes necessários para a manutenção da nossa vida, certo? Então, o que é nutrição, né? Nutrição, a pessoa, se estiver desnutrida, porque falta o quê? Está faltando alguma substância, né? No organismo, né? A pessoa que alimenta mal, né? Que alimenta muito mal, gosta de comer, quando faz a refeição, não come saladas, por exemplo. Vai faltar o quê? As vitaminas, as fibras e os sais minerais na sua alimentação. Então, você vai perceber que essa alimentação não está equilibrada. Pode causar o quê? Desnutrição, né? A pessoa fica com necessidade de alguns nutrientes, certo? Então, você vai ler esse pequeno texto aqui para você compreender melhor. E aqui abaixo, você vai observar que tem um garoto, não tem? O que aconteceu com ele? Hã? Ele ficou o quê? Sem comer. E o que aconteceu? Perdeu suas forças, né? Por isso que é importante, a alimentação nos vai nutrir, nos vai dar energia, né? Vai dar força, né? Para a vitalidade, para se manter a vida, certo? É o nosso combustível, você pode observar aqui, é o nosso combustível para nos manter de pé, tá? Então você vai ler o texto para entender melhor, porque eu quero mais na frente que vocês façam a produção de um texto. E nesse texto vai ter o quê? Vocês vão ter que fazer nele o quê? Um cardápio equilibrado, tá? O que é um cardápio equilibrado? Lembra disso, tem que ter os nutrientes certos, né? Para manter o quê? A nossa vida, né? Saudável. Se você comer só um tipo de alimento, você, né, vai ficar com deficiência de alguns minerais, de vitaminas, não é? Por isso é muito importante você ter uma alimentação balanceada, que é a mesma que equilibrada, ok? Então, observa aqui. Aqui abaixo eu coloquei, para vocês dar uma olhada, como eu disse para vocês acima, lá os americanos fizeram o quê? Departamento aqui da Agricultura americano dividiu em 4 grupos o quê? A pirâmide, tá? E lá eles fizeram o quê? Alguns subgrupos, tá? Dessa pirâmide. Grupo 1, grupo 2, e você vai ler isso aqui e você vai entender melhor ainda o que é alimentação e nutrição, tá? Então, veja bem, aqui abaixo tem o que eu pedi para vocês fazer. Olha, isso aqui é a atividade de vocês de hoje, ok? Preste atenção. Observe, o cardápio saudável é o quê? É aquele que compreende os grupos alimentares. Tem que ter o quê? Proteínas, né? As proteínas estão aonde? Nos alimentos construtores, né? E os carboidratos? Os carboidratos podem estar onde? Tem que estar pode estar no topo e pode estar na base. Na base são os alimentos mais importantes, né? Da base alimentar. Então nós temos o quê? Nós temos vários alimentos que estão lá na base alimentar, que vocês podem escolher para acrescentar no cardápio de vocês. E as gorduras? As gorduras são importantes. Todas as vezes que fazemos um alimento, nós usamos o quê? Gorduras, em quantidades moderadas, não é? E as vitaminas e sais minerais. Olha só, onde eu vou encontrar isso? Em frutas
e hortaliças, ou seja, nas verduras e legumes, frutas, verduras e legumes. Nós vamos encontrar aqui vitaminas e sais minerais de forma harmônica. Aí você observa que está muito fácil se você ler isso aqui com muita atenção. Está muito fácil de você fazer um cardápio saudável, equilibrado, ok? Então, entendendo melhor a função de cada um dos nutrientes, veja bem, para você entender melhor. Os carboidratos, a primeira fonte de energia do corpo. Por isso que eu falo, é o mais importante, porque ele que fornece a energia básica, é fundamental para a nossa vida. Principalmente os carboidratos da base alimentar, que são os carboidratos complexos. Aí depois, vem as proteínas que estão lá onde? Nos alimentos construtores, não é? Os alimentos são muito importantes também para manter a nossa vitalidade, né? Existem as proteínas animais e vegetais, que nós usamos no dia a dia, em quantidades moderadas, né? Não em grandes quantidades. Aí vem os lipídios. O que são lipídios? Se você observar, são gorduras, né? Os lipídios são gorduras, tá? Como eu disse lá, para você, está lá no topo da pirâmide, né? São os alimentos energéticos que extras, tá? Então, esses alimentos, nós sempre fazemos comida usando alguns deles, né? Como o óleo, a banha, né? E outros óleos que são utilizados na comida, tá? Na hora de fazer a comida. Então, existe o refrigerante, tem os doces, tudo isso aí está onde? Lá nos alimentos energéticos extras, viu? Agora tem os minerais. Onde ficam os minerais? Eu disse para você, fica nas frutas e verduras e legumes, tá? E esses minerais, o que eles vão fornecer para nós? Um equilíbrio nas funções vitais. É muito importante os minerais. Até na água nós tomamos minerais. Se você pegar um frasco de água mineral e observa lá, tem alguns minerais, tá? Nós ingerimos diariamente esses minerais, é muito importante para equilíbrio das funções vitais. E as vitaminas? As vitaminas, olha, são encontradas onde? Nas frutas, não é? E hortaliças, tá? E o que eles vão ajudar nas funções vitais? Olha, ele estimula a estimulação das funções químicas. As vitaminas ajudam o quê? Na estimulação das funções químicas. E a água é essencial para a vida. Veja bem, a água está aqui incluída. Por quê? Né? Sem ela não há vida. Então, galera, você observa que eu coloquei aqui uma observação para vocês, tá? Não há necessidade de copiar esse texto. Esse texto aqui é um texto informativo, tá? Para vocês ler, tá? E ter a noção, tá? Do que é nutrição e do que é alimentação. Uma alimentação saudável, tá? Aqui abaixo eu coloquei esse garoto aqui só para vocês dar uma olhada e observar direitinho que esse garoto aqui está pensativo. Qual tipo de alimento ele vai comer? Se fosse você, qual alimento você escolheria? Eu acredito que era o alimento aqui que está o quê? À direita desse garoto, né? Esses salgados, pizzas, né? Você ia escolher. São alimentos considerados não saudáveis, sabe? Aqueles alimentos que está lá no topo da pirâmide, né? Alimentos, né, que são embutidos, pizza, pastéis, tá? Contém muita gordura, sal em excesso, certo? Isso faz mal para a nossa saúde. Se você observar, à esquerda do garoto aqui tem o quê? As frutas. E as frutas são alimentos o quê? Reguladores. Faz muito bem à saúde, porque é rico em vitaminas, sais minerais e fibras, tá? Faz muito bem à saúde e você pode alimentar em grande quantidade durante o dia. Não vai te fazer mal. Galera, é isso aí. Eu queria só mostrar essa foto aqui e explicar para vocês uma relação de um alimento saudável e um alimento que é considerado
não saudável, mas que nós comemos aí no dia a dia, de forma moderada, certo? Então, veja bem, o que que eu quero que vocês façam aqui, como eu já disse antes, é o quê? Vocês vão fazer um pequeno texto, um textinho legal. Você vai usar a criatividade de vocês, tá? Vocês vão desenvolver um texto que lá no meio do texto, no desfecho, tá? Vai ter o quê? Um cardápio legal, de uma alimentação saudável, como eu já expliquei lá em cima, tá? Um cardápio legal de uma alimentação saudável tem que ter o quê? Vou mostrar novamente para vocês. Olha aqui. Aqui em cima tem. Olha, eu coloquei aqui para vocês entender, tá? Observa. Um cardápio saudável tem que ter o quê? Proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais, certo? De forma harmônica, não em excesso, certo? Então, você vai observar como que se faz um cardápio legal, tá? De forma equilibrada e no meio, lá no meio do seu texto, no desfecho, você vai colocar o quê? Esse cardápio, tá? Nós poderíamos iniciar eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Olha, neste fim de semana, eu e minha família fomos convidados para ir numa festa em Caiapônia de Goiás, na casa da minha avó. Chegou lá, a minha tia, que é nutricionista, né, me pediu para ajudar no cardápio. E nós colocamos, aí você vai colocar o tipo de alimentação que foi colocada no cardápio. Isso é só um exemplo aqui, tá? Uma ideia para vocês. Mas vocês podem criar de outras formas bem mais legais do que o professor aqui, tá? Só estou fazendo aqui um exemplo para você ter um roteiro, tá? Você entender como que você vai colocar esse cardápio lá no meio, tá, do texto de vocês, ok? Faz uma produção de texto que fica legal. E depois, lá no final do texto, tem a conclusão. Aí você vai fechar, tá, o texto, viu? Esse pequeno texto. É um texto legal, um cardápio equilibrado, tem que estar lá no meio. E você pode colocar, e você pode, depois do cardápio pronto, você pode, né, escrever, vai continuar o texto, né? Fulano serviu, colocou, né, isso e isso no prato. Aí você vai colocar, tá? Isso e isso no prato. Meu tio colocou arroz, feijão, isso. Aí veio meu primo, colocou somente arroz e feijão, certo? Aí você vai, no final, fechar, fazendo a sua conclusão. Quem que colocou no prato, tá? Uma alimentação equilibrada. Viu? Então, galera, boa aula para vocês. Se tiver dúvida sobre a nossa produção de texto, você pode me perguntar. Eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Então, boa aula.